alquimia das almas tá de volta pra alegria da metade da população mundial. Já se passaram 3 anos desde que a nossa heroína Naxu, no corpo de Mudoki, que na verdade é a Buyon, deu uma facada fatal no coração do grande amor de sua vida, que teria morrido se não fosse o poder de uma poderosa pedra de gelo que o salvou de última hora. Durante todo esse tempo, ele viveu com o coração extremamente partido, mas parece que as coisas estão prestes a mudar com a chegada de uma mulher misteriosa que pode reacender antigos sentimentos. Ficou muita coisa em aberto na última temporada, mas chegou a hora da gente desvendar todos os mistérios que foram deixados nesse vídeo abreviando Alquimia das Almas 2, Luz e Sombra. Já faz muito tempo desde que a assassina das sombras Naxu cometeu um massacre em Derro, assassinando inclusive o líder da família Jin, pai da primavera, bem no dia do casamento de sua filha. Desde então, a família não se recuperou e ficou trancada por 3 anos inteiros dentro de casa, sem abrir as portas para absolutamente ninguém, o que é um pouco suspeito, né? Alguma coisa esse povo deve estar escondendo. Mas essa situação muda num dia quando comerciantes de álcool chegam para entregar bebidas para rituais da família Jin, e quem os recebe é a Jin Chuyon, a nossa primavera. Ela continua linda como sempre, mas pelo trauma que passou, fica nítido que ela não tá nada feliz e tem um ar mais sombrio em volta dela. E durante esses 3 anos, o país está enfrentando uma seca terrível. Até o lago mágico, aquele super importante, tá começando a secar e isso é uma preocupação para todo mundo do país. Sem poder desperdiçar muita água, então, a Chuyon permite que um comerciante entre na residência e lá ele encontra uma figura misteriosa em meio às flores. E olha só, apareceu a Margarida, olê, olê, olá, toda linda que nem uma fada encantada. Essa mulher estranhamente bonita se aproxima e o vendedor fica tão hipnotizado com a beleza dela que entrega pra ela o vinho que estava carregando sem nem pensar 2 vezes. E vem cá, você conhece esse rostinho, né? Apesar de estar um pouco diferente, de estar um pouco mais angelical, com certeza se parece muito com essa moça aqui, né? Mais conhecida como Naxu. Mas por enquanto, ela não dá sinais de que é uma assassina procurada, até porque, aparentemente, ela também tá ali dentro daquela casa por 3 anos e não pode sair. Por falar em Naxu, ela continua sendo a pessoa mais famosa do país, e todos a enxergam como um monstro pelo estrago da última vez. O que é bem triste, porque só a gente sabe que ela só fez o que fez porque estava sendo controlada pelo Jinmu. Mas como ninguém sabe disso, o nome dela continua envolvido em muitas lendas e boatos. Alguns acreditam que o corpo dela petrificou completamente, virou pó e depois foi transformado em amuletos que afastam trocadores de alma. Já outros acreditam que o corpo dela continua no fundo do lago e pode voltar a qualquer momento. Enquanto os comerciantes conversam sobre essas lendas, eles se deparam com um massacre fresquinho de pessoas petrificadas e, obviamente, bem mortas. E saindo das sombras, chega ele, o babadeiro, o mais aguardado, o Jianwoo. Mais sombrio do que nunca, ele agora é o mais novo caçador de metamorfos de Derro e suas habilidades subiram de nível 500 vezes. A experiência dele com a espada, enquanto luta com um trocador de almas como se tivesse até entediado, deixa os mercadores tontos e aquela bizarrice lá bem morta depois de usar aquele feitiço principal que aprendeu com a sua mestra há bastante tempo. Depois da luta, inevitavelmente, o nome de Naxu é trazido para a rodinha e isso traz memórias muito dolorosas do passado para Jianwoo. Apesar de seu exterior forte, por dentro ainda bate um coração que se partiu. Tudo o que resta para ele é se sentar sozinho na floresta, bebendo e pensando em seu grande amor, a Naxu. E tudo que eu pensava durante essa cena era, pelo amor de Deus, quem é essa mulher? Ela é a verdadeira Naxu? Ou é a alma da Buyon, a filha mais velha da família Jin, que estava sumida? Mas como é que pode o corpo ser da Naxu, sendo que ela foi queimada? Se você tá como eu, acalma teu coração, porque logo logo as respostas estão vindo. E apesar de as ruas movimentadas de Derro continuarem lindas, a paz é quebrada por uma feiura que destoa do ambiente. Outro metamorfo enlouquecido corre na vista de todos enquanto é perseguido por Park Dang-gu, caçador e o atual líder de Songrin. Quando aquela criatura foge para o Jinyeowon e as guardas não deixam ninguém entrar, o Dang-gu e a Chuyon são obrigados a se reencontrarem depois de 3 anos. Gente, esses dois que estavam se casando, muito apaixonadinhos, o casal mais frufru daquele país, agora são praticamente estranhos. E a razão disso é porque a primavera não consegue perdoar o Dang-gu por não ter protegido o pai dela do ataque brutal da Mudoki / Naxu. E isso é uma coisa que eu não consigo passar pano. Como assim, mulher? Não foi culpa do menino que o seu pai morreu. Nem você conseguiu proteger o seu pai. Ela deixou o nosso verãozinho tão triste que ele ficou nublado. Olha só, até o cabelinho ficou preto. Mas enquanto ela luta pra continuar parecendo
olhando fria na frente dos olhinhos de cachorro-pidão de Dong-gu, o Jung, que estava assistindo tudo, usa sua nova habilidade, corrida na velocidade da luz. Em um instante, sem que ninguém consiga pará-lo, ele já tá lá dentro daquele lugar proibido. A Lady Jin, a mãe da primavera, fica toda preocupada com isso. Mas logo a preocupação passa, pra ela tá tudo tranquilo, porque segundo ela, a pessoa escondida dentro daquele lugar estava altamente protegida por uma barreira invisível. Só que não é bem isso que parece. O Jung encontra a trocadora de almas, enxerga o passado dela com mais uma de suas novas habilidades e a mata usando sua espada. Só que depois disso, ele descobre mole a tal barreira invisível que o leva até um quarto que mais parecia uma prisão. E lá, ele encontra a mulher de antes, apontando um atiçador de fogo e um prato na direção dele, da mesma forma que um certo alguém fez anos atrás, segurando uma perna de caranguejo. Algumas coisas nunca mudam, né? Mas o Jung, sem se impressionar com esse paralelo de realidades e, obviamente, sem reconhecer aquele rosto, já que ele nunca viu como era o corpo original da Naksu, arremessa um objeto na parede para acabar com aquela palhaçada. Só que isso impressiona a mulher, que tem a brilhante ideia de usar sua incrível cópia dos olhinhos de gato de botas para pedir que ele jogue mais coisas na parede. Assim, poderia usar como escada para escalar e fugir dali. O Ug se convence que ela é uma sacerdotisa maluca abaixo da média e não se deixa encantar, diferente do que a metade do mundo faria, né? Mas ele muda de ideia quando ela conta que consegue enxergar a energia dos céus dentro dele. Parece que não é tão abaixo da média assim, né, Jung? Ela conta também que tá trancada naquele lugar pelo crime de estar viva em um mundo onde não deveria existir. Isso faz o Ug simpatizar com ela, afinal, o crime dele é idêntico, viver enquanto já deveria estar morto. E esse é o motivo pelo qual Jung passa o resto da noite jogando itens aleatórios na parede para dar a ela uma alternativa de saída e acendendo uma pontinha de esperança naquela mulher. Quando volta para casa, todos já esperam por ele preocupados. Quando ele mata algum trocador de almas usando aquela espada, que não é qualquer uma, mas a de Naksu, péssimas noites viriam. Junto com o grande poder da pedra de gelo, também veio uma espécie de maldição. O Jung é assombrado por fantasmas, por almas malignas e por outros metamorfos que o perseguem querendo roubar a energia dentro dele. O preço que ele precisa pagar por ter pegado a energia dos céus toda para ele é bem alto. Ele teve que conviver por todos esses 3 anos com essas bizarrices o cercando, teve que trabalhar matando trocadores de almas e ele também tem que conviver com a solidão e com a rejeição das pessoas que têm medo dele. O preço desse renascimento também atingiu outras pessoas, como o Park Jin, por exemplo, que foi forçado a deixar o cargo de líder de Songrin em troca da liberdade de Jung, já que ele tinha cometido um baita de um crime, né, de ter acobertado uma assassina. Por isso que agora o Dong-gu, que é o líder, né, o sobrinho do Park Jin, assumiu o dever, fazendo até um bom trabalho, ajudando ali nos negócios. E o que restou a Park Jin para evitar o tédio da aposentadoria foi cuidar do lindo jardim que prometeu a Kim Do-ju e plantar, colher e cozinhar comidas horríveis que atormentam os seus entes queridos. E de qualquer forma, mesmo que ele tenha abdicado do cargo, o Jung ainda sofre um tipo de condenação, né? Ele é visto como uma figura sinistra na sociedade que anda pelas sombras de lugares abandonados. Ele literalmente só sai para matar metamorfos e zombar da cara do príncipe herdeiro, que de vez em quando faz uma visita por pura e espontânea pressão para entregar recompensas por Jung matar os seres bizarros. Oi, príncipe! Quanto tempo? Como você vai? Você continua sustentando a mentira de ter nascido sob a estrela do rei, né? Enquanto o Jung tá aí fazendo papel de mal, mas eu espero que você esteja abrindo seus olhos sobre o Jinmu, porque você tá fazendo papel de bobo. E por falar nesse panaca do Jinmu, ele continua trabalhando ali pra realeza que usa essa coroa de papelão do Burger King, como se nada tivesse acontecido, como se ele fosse super inocente. Mas voltando pra nossa sacerdotisa. Já que todo mundo chama ela de Jin Buyon, a filha perdida, vamos chamar ela assim também. A Buyon continua sob o controle de sua mãe, só que agora a mulher tem planos pra prisioneira que ela chama de filha. Buyon vai se casar e seu futuro marido é da família Só, um homem que tá chegando da fortaleza. Fãs de Soyur podem gritar, mas grita rápido, tá? Porque não é pra se animar muito não. O noivo, na verdade, é o tio dele, e aquele noivado não era a chance perfeita pra ela ser livre. Na verdade, a Buyon continuaria vivendo uma longa vida naquela mesma prisão, só dando à luz a vários filhotinhos herdeiros que teriam o sangue e poderes divinos da família Jin pra continuar a linhagem. Olha, essa mulher me deixa exausta. Como que ela pode ser tão ruim assim? E inconformada com essa notícia, a Buyon escapa usando aquela escadinha improvisada que o Jung construiu pra ela. O objetivo dela de fugir é encontrar o seu futuro noivo e tentar convencer ele a libertá-la. Mas ela sabe que tem pouquíssimo tempo pra isso, porque essa
pulseira aqui que ela tá usando e que é impossível de ser retirada é um rastreador e logo isso vai denunciar onde ela tá. Pelas fofocas que recebe da dona do bordel sobre os 4 solteiros mais cobiçados de Derro, do mesmo jeitinho que aconteceu na primeira temporada, a Bouillon percebe que provavelmente seu noivo é o Sawyer e vai atrás dele. Mas por pouco ela se desencontra dele, que nem na primeira temporada de novo, enquanto ela foge num barco. Só que ela não é a única que tá procurando por Sawyer. A Soyi também tá lá. No barquinho, a Bouillon vê o solteiro número 4, o homem mais forte e frio de Derro, parado na mesma ponte onde uma certa vez, um certo alguém jogou uma cartinha de amor pra ele. A expressão dela é a mesma que a nossa antiga Mudok fazia quando tava traçando um plano, e é exatamente isso que ela faz. Eles se sentam pra conversar e ela se apresenta. Oi, eu sou a Jin Bouillon, herdeira de Jinyeon, a mais poderosa e com uma beleza incomparável. Prazer. Junto disso, vem ainda uma proposta. Ela quer que o Jung seja o marido dela. Como ele é o homem mais poderoso de Derro e ele já não se dá bem com a família Jin, ele seria o único capaz de desafiar a mãe e de libertar a garota daquela prisão. E durante toda a conversa deles, eles exalam uma energia de Mudok e Ugi do passado que é fantástica, gente. Mas pro desgosto da Bouillon, o Ugi não concorda com essa ideia maluca pra ajudar ela e deixa que ela seja capturada de novo pelas guardas. Quem mais sentiu a inversão de papéis aí, hein? Antes era o Jung que precisava muito da ajuda da Naksu e agora uma pessoa que se parece muito com a Naksu é que precisa muito do Jung. Mais tarde, com a volta de Sawyer, os 3 amigos se reencontram finalmente. Nesse jantar, o Yor se recusa a comer o único grão do crime culinário que o Park Jin cozinhou e o Dong-gu embarca na importante missão de beber horrores e chorar que nem um bebê por saber que uma mulher da família Jin iria se casar. Claro que todos pensam que essa mulher é a Jin Chuyon, afinal, ninguém sabe da existência da Bouillon, a filha mais velha. Em uma conversa com o Park Jin, o Ugi descobre que uma sacerdotisa forte como a falecida Jin Bouillon poderia retirar a pedra de gelo dentro dele. Mas claro que isso teria uma grave consequência. O Jung morreria se removesse a pedra que o trouxe de volta à vida. E isso vira uma chavinha na cabeça do Jung, porque ele é um dos poucos que sabe da existência da Bouillon e ele está disposto a tentar retirar a pedra e enfrentar a consequência. Afinal, para ele é difícil demais conviver com o peso nos ombros de não ter conseguido salvar o grande amor de sua vida. O dia do casamento chega, a Bouillon está sendo arrumada para se casar com um homem qualquer, um fracote aí que iria se beneficiar com esse casamento, e ela não pode fazer nada a não ser se deixar ser conduzida de barco para o seu destino cruel. Mas a esperança é a última que morre, já ouviram falar, né? Um mini tornado leva o barco onde ela estava para bem longe e ela vai parar em frente a Jung, que tá só esperando por ela. Radiante, ela literalmente se joga nos braços dele de um jeitinho parecido com o que a gente já viu antes. Vamos, Jung, acorda! Você se apaixonou pela alma da Naksu, não pelo corpo dela quando ela era Mudok. Ou seja, você tem a obrigação de perceber logo que é ela. Você só tem 10 episódios, meu amigo. Todo mundo tá desesperado procurando por ela. E como o Dong-gu sabia sobre o casamento, as pessoas desconfiam que ele sequestrou o barco achando que a Chuyon que iria se casar. Sim, a Bouillon tá sequestradíssima mesmo e tá bem feliz com isso, obrigada. Só que foi pelo Jung, né? Enquanto aproveita os contatos físicos com ele e enquanto eles também exalam aquela energia caótica ao decidirem se ela deveria tirar a roupa pesada do casamento para andar mais rápido. No caminho, ela conta que sua mãe a encontrou à beira da morte e quando recuperou a consciência, já estava bem, mas estava sem memórias. Claro que isso é muito estranho, né? Mas calma que as respostas estão chegando. Por enquanto, o Jung só se preocupa em conferir se ela é uma trocadora de almas, olhando no fundo dos olhos dela para garantir que ela não tem aquela marca azul que nem a Naksu tinha no corpo da Mudok. Como ela não tem, aparentemente, assim, de primeira, ela não é uma trocadora de almas. Então ele estabelece que a relação deles vai ser puramente por necessidade. E ele corta qualquer tentativa de aproximação dela, sendo bem grossinho, inclusive. Ela só é útil por causa de seus poderes divinos e pronto, acabou aí. E um metamorfo sinistro ali no lago escuta aquilo tudo, enxerga a pedra dentro do Jung e passa a persegui-los mudando de corpo em corpo. Enquanto isso, Jin Yeon e Songrin estão em pé de guerra, porque a Lady Jin insiste que o Dong-gu sequestrou a noiva, mas o Sawyer o defende, confirmando que o Dong-gu não fez nada além de chorar bêbado a noite toda. E por ter ido procurar a sua filha prisioneira e acusar uma pessoa inocente, a Lady Jin é obrigada a contar que escondeu sua filha verdadeira, a Jin Bouillon, por 3 anos. Olha, bem feito, eu não tenho empatia nenhuma por essa mulher. E isso deixa todo mundo chocado, obviamente, enquanto a dita cuja tá lá sendo bem recepcionada
aprisionada na casa do Jeong-wook pela Kim Do-ju. Os noivos se juntam para comemorar a fuga dela e oficializar o casamento com uma bebida. Mas o Jeong não oficializa nada, porque ele não bebe. Em vez disso, ele decide desafiar ela, pedindo que ela apague uma lâmpada para comprovar os seus poderes divinos. E aquela lâmpada é uma relíquia, então não seria nada fácil. E de fato, não é. Até porque ela não tem poder nenhum, o que já era de se esperar, né? Que tipo de pessoa superpoderosa não consegue nem fincar um prato na parede para fugir? Ela explica, então, que perdeu os poderes junto com a memória. E isso não deixa o Jeong nada feliz. Ele manda na lata: sem os poderes, você é inútil pra mim. Caraca, Jeong, você tá pegando pesado, hein? Tá machucando o coraçãozinho dela. Eu tô só vivendo pelo momento em que ela vai recuperar a memória, ver que você foi um grossinho e te dar um peteleco na orelha. Mas enquanto isso não acontece, sem remorso nenhum, ele pede que ela vá embora, mesmo que ela diga que sentiu uma conexão entre eles e assuma que já gosta dele. Gente, ela assumiu que gosta dele, ele não fez nada, não adiantou nada. A única coisa que ele faz é destruir aquela pulseira rastreadora para ela sumir da frente dele sem empecilhos. Mas antes de ir embora, ela mexe com os pensamentos dele mais uma vez, contando que se ela recuperar a memória, os poderes também voltariam. Sem saber onde a filha tá, a Lady Jin procura a única pessoa que poderia ajudá-la e também pode dar a explicação que a gente precisa: o Mestre Lee. Olha, vai ter que prestar muita atenção agora para entender, porque dá um nó na cabeça. Mas vamos lá. 3 anos atrás, a alma da Naksu ficou presa no corpo da Buyeon, da Mudok, né? Como a gente já sabia, e as duas estavam dividindo o mesmo corpo até aquele último momento em que ela petrifica lá no lago. Só que a mãe desnaturada, que demorou milênios para reconhecer a própria filha, conseguiu recuperar esse corpo e implorou que o Mestre Lee salvasse a menina. Só que tinha um grande impedimento. A alma da Buyeon era praticamente irrecuperável, porque estava muito ligada com a alma da Naksu. Só que apesar de o corpo estar completamente petrificado, por dentro ele ainda estava vivo, por causa da energia da alma da Naksu, que também era muito forte. Então, para manter a Buyeon viva de algum jeito, a mãe escolheu salvar o corpo da filha, que tinha o sangue da família Jin correndo em suas veias, mesmo que para isso a alma de Naksu continuasse vivendo dentro daquele corpo. Ou seja, a alma da Buyeon morreu, se foi, só que o corpo ainda é dela. Então, o que explica a aparência ter mudado? Era para ela ter continuado como o corpo da Mudok. Só que não foi isso que aconteceu. Para o corpo se recuperar da petrificação e voltar ao normal, né, que nem de um ser humano, a energia da alma da Naksu foi usada. E com o tempo, o corpo da Buyeon, que tinha a aparência da Mudok, que a gente conhecia, começou a se parecer fisicamente com o corpo da Naksu, porque era a alma da Naksu que estava sendo usada. Ou seja, resumindo, aquele corpo é da Buyeon, com o DNA e o sangue da Buyeon correndo nas veias. Mas basicamente, essa pessoa angelical que a gente tá vendo é a Naksu por inteiro, já que é a alma dela, a aparência dela, as memórias são dela e só o sangue, literalmente só o sangue que é diferente, já que vem da família Jin. E se as memórias da Naksu forem recuperadas, os poderes que correm no sangue da Buyeon também voltariam. Mas a Lady Jin preferiu que a alma da filha morresse só para manter o corpo dela, para poder garantir vários filhos que vão continuar a linhagem da família, porque assim ela poderia continuar a manipulação e também alimentar a ilusão que a filha tá viva, né? Quando claramente não tá. A menina ali que ela chama de filha não se parece com a filha dela, não é a alma da filha dela. Gente, que loucura. Eu tive que assistir assim 1000 vezes pra desembaralhar os nós que meu cérebro deu. Mas enfim, agora que a gente sabe a verdade, vamos passar a chamar ela só de Naksu. Despejada, a Naksu se prepara pra ir embora, mas então ela percebe um homem possuído ali com um olho de serpente e o segue. E isso não acaba bem, porque ela é puxada pela criatura pra dentro da banheira e ela fica se debatendo lá pra tentar se libertar. Mas o Jeong aparece e imediatamente a salva antes que ela se afogue, a segurando com um braço, enquanto usa o outro pra matar aquele ser bizarro. Olha como as coisas mudam, hein? Nessa mesma banheira, a Naksu imaginou acabar com o Jeong assim que o conheceu e agora tá sendo salva por ele. Por causa desse ataque, ela fica toda malzinha, mas o Jeong ainda tem um coração que bate dentro dele, então ele fica do lado da Naksu naquela noite, cuidando dela, se certificando de que ela estava bem e aquecida. E quem teve um déjà vu nessa cena comenta assim: acorda, Jeong. Por favor, Ugi, você não precisa se sentir culpado por estar ajudando ela. É ela, é a Naksu, descobre logo. E distraído, ele bebe o vinho de mais cedo, a concretização do casamento deles. Enquanto isso, lá na cidade, retratos dela começam a ser espalhados por todo canto. E o que não entra na minha cabeça é que o Soyur vê a foto e não reconhece ela. E por falar nela, a Naksu fica sabendo pela manhã que o Ugi cuidou dela e ainda parece precisar das habilidades dela para tirar a pedra e ajudá-lo a viver na paz eterna, literalmente, né? Ele vai viver na paz eterna se tirar a pedra.
No último passeio, ela vai atrás do seu noivo, que ela ainda acha que é o Soyur, pra se desculpar por ter fugido do casamento. E quando ela o encontra, é no mínimo assim, hilário, porque ela se encanta muito com a beleza dele. Um homem bonito é difícil de superar, né? Mas quando ela descobre que tudo foi uma confusão de sobrenomes, que ela se casaria, na verdade, com o tio dele, aí é bem mais fácil desfazer o casamento. Durante a conversa, ele nota uma familiaridade, pergunta se eles se conhecem, mas é claro que ela nega, né? Porque a Naksu ainda acha que é Buyeon e ela não tem memórias dele. Só que pra mim é quase inaceitável que ele não reconheça ela. O menino que foi apaixonado pela Naksu a vida toda, que viu o corpo morto dela na frente dele, assistiu junto com a população toda o corpo dela ser queimado em praça pública, ainda assim ele não reconhece ela, estando frente a frente com ela. Eu só dou uma colher de chá porque eu gosto muito desse dorama e também porque faz 3 anos já, né? Ela tá ligeiramente diferente porque não tá suja, não tá sangrando, não tá sem vida, né? Mas se nem o Park Jin a reconhecer, o homem que lutou cara a cara com ela, aí vai ser sacanagem. Mas é óbvio que o Jin-Woo, assim que bateu os olhos naquela foto, reconheceu na primeira oportunidade e já não tá gastando tempo em começar a tramar. Só que, eventualmente, a Naksu é encontrada e é escoltada pelas guardas de volta pra casa. Com isso, o tio do Yur termina o noivado com base na desaprovação da rainha, que por acaso ainda continua presa no corpo queimado da xamã. Além disso, tem uma razão mais urgente por trás do retorno da família só pra Derro. O Yur continua sentindo pontadas no peito por causa daquele verme que a Soi colocou no corpo dele pra salvá-lo anos atrás. E agora ele precisa urgentemente de tratamento, ao mesmo tempo que ele continua mantendo isso em segredo das outras pessoas. E a Naksu também sofre outro tipo de dor ao levar um tapa na cara da sua suposta mãe e depois ser costurada no ombro com um novo tipo de rastreador. Isso tudo porque essa mulher tá seguindo o conselho do excelentíssimo asqueroso Jin-Woo, que convenceu a sua irmã, a Lady Jin, a anunciar a poderosa Jin Buyeon como herdeira oficial. Assim, a família recuperaria a sua reputação depois de ter ficado 3 anos trancada, eles não perderiam os privilégios e nem os artefatos mágicos. Mal sabe ele que tá entregando tudo de mãos beijadas pra Naksu, né? Bem feito. Só que o ponto negativo disso tudo é que, de uma forma ou de outra, a Naksu estava passando por mais uma chantagem emocional por achar ser a Buyeon e acreditando que, sendo a herdeira, ela conseguiria proteger a sua família. A Chuyeon vê aquela cena e não parece gostar muito, então ainda quero acreditar que ela vai fazer alguma coisa para ajudar a Naksu. Em casa, o Jeong percebe que a lâmpada divina de antes estava apagada. Mas como assim? A lâmpada só poderia ser apagada por uma forte sacerdotisa. Só que ele percebe isso enquanto a Naksu já está a caminho para cumprimentar todos os oficiais e ser apresentada como herdeira. Mas antes que as coisas se concretizem, lá vem ele com a sua grande entrada segurando a lâmpada recém-acesa para verificar se Buyeon poderia apagar a lâmpada mais uma vez. No desespero de ser deixada para trás, ela segura a mão dele e mais uma vez a lâmpada se apaga. Pronto, aquilo era tudo que ele precisava. Por isso, imediatamente, ele revela que aquela mulher não poderia se tornar herdeira, porque ela já é casada. E é com ele. Arrepios intensos estão surgindo pelo meu corpo. Um final surpreendente que deixa a gente de queixo caído e provando que, independente da situação ou da forma, eles estão destinados a se encontrar e a ficarem juntos. Eu sou uma completa otária por essa história de amor, e se você é como eu, que não pode esperar para ver esses dois encontrando o caminho da cura juntos, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos sofrimentos e acompanhar juntinho o que vem por aí. Até o próximo vídeo e tchau!